uma notícia triste que foi anunciada agora há pouco. O vídeo já vai começar, mas antes, aqui embaixo, notícia do Fogão 2.0, é o canal reserva aqui da gente, mas vai ter vídeos curtos. Se achar o vídeo aqui muito longo, corre lá, que tem vídeos curtos lá pra você assistir. E também é uma forma da gente se manter preservado, de não perder o contato com vocês, já que esse canal aqui, o principal, tomou um strike. Se levar mais 2 strikes, a gente perde o canal. Então, se inscreve lá, por favor, se inscreve lá, pra ajudar a gente a não perder aqui o nosso canal. E se por acaso ele sumir, nós temos como avisar vocês da perda do canal pelo 2.0. Se inscreve lá, dá essa moral pra gente, cara. Na moral, dá essa ajudinha pra gente. E vamos começar o vídeo aqui, tem ESPN, tem Globo Esporte, tem muito conteúdo pra vocês. Valeu? Vambora. A morte do ex-goleiro Manga, jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, foi goleiro do Brasil na Copa de 66, ídolo do Botafogo, do Internacional, do Nacional do Uruguai, onde venceu a Libertadores, por exemplo. Temos a postagem do Fogão. É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Ailton Correia de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra. Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu o nosso glorioso de 1959 a 68, tendo integrado 2 dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61, 62 e 67, 68. Titular da seleção brasileira de 66, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo. Tá aí a postagem do Fogão e o Colorado Internacional também, deixando aí a sua mensagem. Sua homenagem é com imenso pesar que o Esporte Clube Internacional comunica o falecimento de Ailton Correia de Arruda. O eterno Manga, aos 87 anos. Ídolo inesquecível, Manga foi peça fundamental na história colorada, conquistando 2 campeonatos brasileiros, 75 e 76. 75 final contra o Cruzeiro e 76 contra o Corinthians, certo, professor? É isso. O Manga completaria os 88 anos que o Botafogo atribui a ele, né? No próximo dia 26 de abril, que não por acaso é o dia do goleiro. Foi escolhido como dia do goleiro por causa do aniversário do Manga, porque na época, ser campeão brasileiro em 76, aos 38 anos de idade para 39, era um feito, né? Hoje os jogadores são mais longe, mas na época isso marcou muito. Por isso que o Manga, o dia do goleiro foi escolhido. Ele estava morando na Casa dos Artistas, né? Uma atitude do Stepan Nercessian, Torcedor do Fogão, né? Torcedor do Fogão, ator. Tem um belo material sobre o Manga feito pelo Marcelo Gomes, aqui na ESPN. O Marcelo apareceu numa foto ali com o Manga. Ele estava ali junto com o Manguita. E ele também jogou no Sport Recife no começo da carreira, um jogador importante da história do Sport Recife. Talvez o maior goleiro do esporte. Ele começou no esporte, mas você viu que linda camisa do Nacional que ele estava mostrando ali? Olha o Stepan Nercessian aí. 71 ele praticamente ganha aquela Libertadores para o Nacional. O que ele fez naquela Libertadores entrou para a história do Nacional, né? Ali na postagem do Inter, eles falam, olha os dedos lá, eles citam, além dos campeonatos brasileiros pelo Colorado, 3 campeonatos gaúchos e falam que na final do Brasileiro de 75 ele joga com 2 dedos quebrados, simbolizando ali a garra, a entrega de um grande goleiro que foi o Manga. Na final do Paranaense de 78, ele está no Coritiba contra o Atlético Paranaense, a final vai para os pênaltis, depois de uma série de 0-0, ele tinha uma distensão na coxa e mesmo assim brilha numa disputa de pênaltis, o Coxa é campeão contra o Atlético. A foto que está aqui na nossa tela, ó, fez história, mas estragou um pouco os dedinhos do Manga, hein? Essa profissão de goleiro, grande goleiro histórico de grandes clubes do futebol brasileiro, o Fogão, o Colorado, do histórico nacional, campeoníssimo também, grande clube uruguaio e que vestiu também a camisa da seleção brasileira. Claro que deixamos nossos sentimentos, nossos pêsames, nossos sentimentos para familiares, amigos. Morou muito tempo no Equador, né? Onde ele era treinador. Jogou no Barcelona, né? Goleiros do Barcelona. E é Manga por causa de um outro Manga, goleiro do Santos, campeão de 55 e 56. O pessoal via uma certa semelhança física entre eles. Por isso que o Ailton Correia de Arruda virou Manga. Com a participação sempre informativa e maravilhosa do professor Celso Zelt,
essa enciclopédia, trazendo informações do manga. Então, mais uma vez, nossos sentimentos e a gente vai para um rápido intervalo. Hoje tem Libertadores com o atual campeão em campo, o Botafogo glorioso em campo contra o Carabobo. Roberta Barroso traz informações para a gente do Fogão. Vamos lá. Fã de esporte, o Botafogo enfrenta o Carabobo nesta terça aqui no Newton Santos pela segunda rodada da Libertadores. A vitória contra o Juventude no sábado pelo Campeonato Brasileiro trouxe confiança para a sequência. Foi a primeira de Renato Paiva no comando da equipe em 3 jogos disputados. O Botafogo vem de derrota na competição para a Universidade do Chile e tem um desfalque importante. Igor Jesus, expulso na partida, está suspenso. A briga pela vaga está entre Mastriani e Juan Cruz. O uruguaio ganhou minutos contra o Juventude e sai na frente. Juan, com uma questão pessoal, não foi relacionado para aquele jogo, mas é opção. O Juan é um jogador que vem de um campeonato diferente e que necessita de uma adaptação àquilo que é o Campeonato do Brasil. O Mastriani não, para além dos seus 30 e poucos aninhos, já tem 2 temporadas, acho eu, de Brasil e com muito bons números. Então é um jogador que com a sua experiência conhece o jogo, agora obviamente tem que, na base do vídeo, na base da análise individual, perceber aquilo que nós queremos, olhando também para aquilo que é o Igor e também olhando para a possibilidade de jogarmos com os dois. Porque eu não gosto de ter só um sistema e isto é uma possibilidade que nós podemos encontrar. O atual campeão busca a primeira vitória na Libertadores 2025. O Carabobo também vem de derrota na estreia para os Estudiantes. O time chegou à fase de grupos pela primeira vez na história, mas já participou da fase preliminar em outras oportunidades. A equipe lidera o campeonato venezuelano com 21 pontos conquistados. André Donk. A gente tem na tela o Igor Jesus aí, que está fora do jogo. E aí a gente viu até o professor Renato ali falando sobre o Mastriani, André. E é um nome, para mim, bem adequado para esse tipo de jogo, pela experiência, com seus 30 e poucos aninhos, como diz o Renato Paiva. Estreou contra o Juventude, 3 minutos, 5 minutinhos que ele tem jogo ainda é muito pouco, mas é um cara que nos últimos 2 anos de Brasil entregou mais de 20 gols em cada ano. Pelo América Mineiro, depois com o Atlético Paranaense. É um Botafogo que acho que deu uma boa resposta no final de semana. Um aspecto que eu estou curioso para ver a escalação, quando o Savarino volta para a posição dele, jogando mais por dentro, melhora muito o jogo. A construção do segundo gol muito bonita, então o Botafogo que decepciona na estreia, não só pelo resultado, com todo respeito à Universidade de Chile, time tradicional, né, no continente, mas o Botafogo é consideravelmente melhor. E pelo desempenho foi bem abaixo. Então vejo um Botafogo que começou bem no Brasileiro, jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem agora no fim de semana contra o Juventude. E gosto muito dessa movimentação com o Savarino indo mais por dentro. Embora a gente tenha falado do esquema com 3 meio-campistas, com o Patrick de Paulo ganhando mais espaço, né? Nessa retomada no Botafogo, mas ainda você tendo o Marlon Freitas, Gregor e o Savarino ali por dentro, acho que o time ganha muito ofensivamente e convenhamos, pela diferença técnica gritante entre as duas equipes, por mais que o Carabobo venha de um período... Pode soltar a voz e falar que vai ser goleada, que eu já tô lendo aí na sua mente. E o Carabobo vê um momento especial, ganhou a apertura em 2024, seu primeiro título, mas é jogo para o Botafogo vencer e vencer até de goleada, com uma diferença significativa, é para se expor, colocar o Savarino mais centralizado, colocar 3 atacantes. E entre esses atacantes eu gosto da ideia do Mastriani, acho que pela experiência, pelo fato de ser um jogador já adaptado ao futebol brasileiro. Então gostaria de vê-lo, acho que é jogo para o Botafogo vencer bem com o gol do Mastriani. Professor Celso, sem nenhuma influência minha, sem nenhuma pressão, sem nada, ali espontaneamente o André falou até em goleada. Diferença de 3 gols é goleada para você? 3-0? Eu acho que é goleada. Se você falou diferença de 3-2, 4-1 tem mais cara de goleada. Eu gosto do placar clássico. 5-2. Eu gosto do placar clássico com goleada. 4-1 acho que é, 3-0 eu acho que não é. Mas será uma boa vitória. Vitória que o Botafogo precisa. Esse é um grupo cafunçudo. Tem 3... Gostei, hein? Cafunçudo. Porque tem 3 para 2 vagas.
E para um desses 3, o Botafogo já perdeu o jogo dele, fora de casa. E eu posso falar, Bel, desculpa, professor. Ontem o pessoal do site pediu palpite, eu pus 4-0, então 4-0? teve a sua influência, mas eu já estava determinado. Já foi de ontem o palpite. Eu vou de 3. Quais são os 3? Botafogo, Universidade de Chile E o Estudiantes. e o Estudiantes, já que ganhou do a primeira, Carabobo fora. Por Você 2-0. achava que fosse ganhar mesmo, então o Botafogo não pode cochilar. Na campanha do título, o Botafogo começa muito mal, perdendo o jogo em casa e consegue se recuperar. Então, pela superstição, que o botafoguense é muito supersticioso, não é melhor perder esse jogo? Eu acho. Está perdendo 2, que Eu acho que não. Vem com esse papo, não. Nesse caso, não. Mastriani é um reserva à altura, mas é um reserva. Sim. Né? E eu acho que vale também a observação de que o Igor Jesus é desfalque, porque é expulso bobamente no fim Bem lembrado, da professor. partida contra a Universidade. Não Bem é que ele lembrado. está machucado, não é que ele foi expulso bestamente. E aí, eu acho que se fosse o Paiva, eu bateria um papo com ele e com o elenco a respeito disso, né? Não entrar na pilha. Pode comprometer. Aliás, naquele jogo até nem comprometeu, porque o jogo já estava no fim, a expulsão dele. Mas pode comprometer o resto da campanha com uma atitude Tanto assim. ação quanto momento, né? Ah, Olha, ó. 30 segundos para acabar o Então. jogo. Aí Pra quê, né? o Igor Jesus, no fim de semana contra o Juventude, foi muito bem. Marcou gol de cabeça, teve um gol anulado, que ele faz um giro perfeito, bate de canhota, voltando a ser um jogador decisivo, voltou a marcar, né, depois de 2 meses. Então, e mesmo quando não estava marcando, o Igor Jesus ali no pivô, preparando jogadas, ele vai muito bem. E essa é a diferença dele para o Mastriani. O Mastriani é um cara mais de área, mais de esperar ali a última bola para definir. O Igor Jesus tem qualidade para sair da área, para tabelar, para fazer pivô, parede. Então, nesse aspecto de jogo, o Botafogo vai sentir falta, mas eu concordo com o Dom, que esse é um jogo, ainda mais por ser em casa, para o Botafogo desfazer a formação com 3 volantes. Até entendo, para alguns jogos, como o Palmeiras fora de casa, em que o Botafogo jogou muito bem, faz sentido proteger mais o meio-campo, ter o Patrick de Paula, que está retomando sua melhor forma, mas para outros, e um deles contra o Juventude, precisa ter mais dinâmica ofensiva, precisa lembrar mais o Botafogo do ano passado. E aí, com o Savarino mais livre para circular, deixando o Santi Rodrigues, que acabou de chegar, está se ambientando, mas precisa também de rodagem, de cancha, de minutos para, de fato, se adaptar ao futebol brasileiro, eu vejo que, para esse tipo de cenário, faz mais sentido já começar com o Savarino de 10, de articulador, e ter mais um atacante, ter mais um homem de frente, porque o time do Botafogo está mais acostumado dessa maneira, foi assim com o Arthur Jorge, jogando ali com os 4 atacantes, muita dinâmica ofensiva, e até por isso, por ser um jogo em casa contra o adversário tecnicamente mais frágil, que deve se fechar, o Botafogo tende a render mais, e acredito que o Paiva se convenceu disso. Depois do jogo contra o Juventude, ele fala, o time rendeu melhor no segundo tempo, quando eu desfiz a formação, e Ele fala ali que ele usa diferentes sistemas sem problema nenhum. Não, Aí vai depender do adversário, do jogo, né? E tem de usar mesmo, mas eu entendo que ele já poderia ter ensaiado contra o Juventude, porque o Juventude chegou para jogar um jogo direto. O Juventude é treinado pelo Fábio Matias, que conhece bem o Botafogo, foi auxiliar no ano passado, até o Fábio Matias quem começou a caminhada do Botafogo na Libertadores. E sabendo disso, que era um jogo mais direto, um jogo em que o adversário jogaria com a linha mais baixa, ele já poderia ter feito ali, não um treinamento, porque às vezes jogo de Campeonato Brasileiro é mais difícil que o de Libertadores, mas já dá a esse sistema um novo vigor e deixar os 3 volantes para cenários em que os times tentem propor mais contra o Botafogo. Então, mas é uma ressalva ao trabalho do Paiva, que acabou de começar. O Paiva tem 3 jogos. E aí já tem gente tentando fazer ali o veredito. Perdeu para a Universidade de Chile, o técnico não vai dar certo. Calma. Não é possível. Tem gente já fazendo mas isso. isso em todos os times, Abel. Todos os times. Perdeu, não vai dar certo, o técnico não sabe de Tem nada. que puxar a orelha desses corneteiros aí. Que estão pensando o quê? E o Paiva, são 3 Brincadeira. jogos, mas em que o Botafogo, no primeiro, contra o Palmeiras, fez um bom jogo, não tem muito, a não ser ele poderia ter sido mais efetivo na hora de concluir, mas não tem o que falar do jogo do Botafogo contra o Palmeiras fora de Não casa. tenho o que falar do técnico, né? Não,
Primeiro jogo. Jogou bem justamente porque ele amou bem contra o Palmeiras. Não, tem técnico que no primeiro jogo já toma goleada, já acaba o trabalho, não foi o caso. E aí... Até sei de quem você está falando. Não, tem vários Em casos. clássico, na história do Isso clássico, aí ele não toma pode maior acontecer de jeito goleada. nenhum, é justa causa. Só para eu ver se eu tenho razão no meu pensamento. Esse técnico que você citou, você pensou aí, levou 6-1 na estreia? É, um deles deveria ter sido demitido, o Álvaro Pacheco. Não pode tomar 6-1. Mas, enfim, o segundo jogo contra a Universidade de Chile, um bom primeiro tempo do Botafogo, segundo tempo caiu de produção, cedeu ali a pressão, cedeu emocionalmente ao jogo. E contra o Juventude, o primeiro tempo, de fato, não foi bem, embora o Botafogo tenha feito gol, saído ganhando para o intervalo. No segundo tempo, o jogo já foi melhor. Botafogo, o segundo gol já é uma jogada trabalhada, que o Botafogo começa desde o campo de defesa, acelera na hora certa, com o Cuiabano do lado esquerdo, cruzando para o Matheus Ponte. Então, é um trabalho que está começando, mas a gente já começa a entender as ideias do técnico, 4-1-4-1, principalmente quando tem os volantes jogando por ali, um técnico que gosta muito dos laterais apoiando, então o segundo gol do Botafogo sai de lateral para lateral. Então, aos poucos, o Paiva vai consolidando, vai dando uma cara para esse time, mas é preciso ter um pouco de paciência também, não exigir o show do Botafogo, não exigir o Botafogo do ano passado, porque, primeiro, o técnico tem ideias novas, diferentes, mas ele pode também se aproveitar de coisas boas que o time fazia no ano passado, principalmente em jogos contra times mais fechados, tendo esses 4 atacantes lá na frente. Temos a provável escalação aqui. A provável escalação do Botafogo, glorioso, tentando sua primeira vitória na Libertadores 2025. Técnico Renato Paiva com o Botafogo de tanta gente. O Botafogo, claro que a gente tem que falar. O Botafogo de Manga. Que hoje é de John. O Botafogo de Manga, que Deus o tenha, o grande Manga, histórico goleiro do Fogão. Hoje com o John, que já tem a sua linda história também no Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Paredão no gol com Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles. Gregory, Esse Marlon joga Freitas. demais, O Gregory, né? Os dois, Marlon Eu ia Freitas e perguntar, Gregory. o Marlon Freitas joga vôlei? Não, os dois se complementam. Boa. Savarino. Então essa é a formação pedida e sugerida pelo Breiler. E pelo Donk. O Donk Pelo também Donk também. tá nessa, né? Tô fechado nessa. Quem perde a posição, no caso, é o Patrick de Paula, complementando ali com Arthur, Mastriani e o Santi Rodrigues. Antes de vocês comentarem, eu sei que o professor quer falar, um destaque do cara bobo. Tomem cuidado, jogadores do Fogão, porque Flavian Londonho, em 10 jogos, foi titular em 9 e tem 4 gols. Professor Celso Zelt. 24 anos, desculpe, atacante colombiano, revelado pelo River Plate. Eu ia falar isso, que ele é colombiano. Não, Botafogo deve sobrar, né? A gente estava falando aqui, tomar cuidados, e que alguns jogos do Brasileiro são mais difíceis que os de Libertadores. O Juventude é um time que pede mais cuidados que o cara bobo. Isso é claro. Então, você vai tomar cuidado. Cuidado por quê? Por que tantos volantes? Acho que o Paiva tem a exata noção disso. É uma pena o Patrick de Paula ter a sua caminhada interrompida. Ele fica como uma boa opção. Mas para o jogo de hoje é jogo para frente. Né? E não é demérito dele, prof, porque ele sabe que perdeu muito tempo por causa das lesões e tem Gregory e Marlon Freitas, referências do título no ano passado. Tem... Futebol hoje em dia se joga com 16. Você tem 5 substituições a fazer, talvez mais em caso de concussão, que ninguém quer, né? Mas você tem essa possibilidade. A gente falou aí sobre o Internacional do Roger, Borré, Valência. Acabou de fazer um jogo aí que os dois fizeram gol, os dois participaram durante a partida. É isso, cada jogo é uma história. E a história de hoje é de muito Botafogo no ataque, né? Perfeito. O Donk palpitou 4-0. Onde foi? No site da ESPN.com.br? Exatamente. Já meteu logo 4-0. 4-0. Kamehameha não vai jogar, hein? Não, mas Mastriani vai. E tem Savarino na dele, né? Savarino na dele ali, livre para fazer a dele, é outro Botafogo.
É isso aí. Então, um rápido intervalo. Falamos muito do Botafogo, do campeão, do glorioso contra o Carabobo hoje. Daqui a pouco vamos falar de outros clubes brasileiros. Dando um pause no vídeo para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, um de 3, um de 5, um de 15, valores minúsculos por mês. Tá? R$3 é quase simbólico o valor por mês para você ajudar o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir sendo o canal que mais posta horas sobre Botafogo no mundo por dia, tá bom? Ó, aqui em cima Live Pix, ali é o Pix do canal, qualquer valor, centavos, ajudam muito, né? rafaguense10@gmail.com. Além de ser o nosso Pix, também é o nosso e-mail de contato. Quer mandar mensagem aí para propor uma parceria, um merchan, um jabá aqui no canal, divulgar o seu produto, seu curso, sua loja, o seu próprio canal de YouTube, né, sua página do Instagram, manda aqui que a gente divulga, troca uma ideia e fecha uma parceria maneira. E, lembrando, Notícia do Fogão 2.0, ali o link ali embaixo na descrição e no comentário fixado. Segue lá, se inscreve, por favor, porque se a gente perder esse canal aqui, com mais 2 strikes, levamos um strike já, com mais 2 a gente perde o canal. Então a gente não pode perder essa família que a gente montou aqui, e se a gente por acaso perder esse canal, por lá a gente avisa vocês a vida de um novo canal sendo criado, tá bom? E lá tem vídeos curtos. Enquanto aqui são vídeos longos, lá são vídeos curtos. Dá essa moral pra gente, se inscreve lá e bora seguir com o vídeo. Gente boa, começando o Globo Esporte. Nesse dia triste para o futebol brasileiro, morreu hoje, aos 87 anos, o goleiro Manga, um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Daqui a pouco, claro, o Globo Esporte vai fazer a sua homenagem a esse grande personagem da história do nosso futebol. Botafogo vai jogar hoje, vai jogar de luto, claro, contra o Carabobo da Venezuela pela Comebol Libertadores. Vou conversar com a Duda Dal Ponte, ela está lá no Newton Santos. A gente deve ter uma noite marcada, imagino, por muitas homenagens ao grande Manga, né, Duda? É isso, Escobar. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Desde o começo da manhã, quando o Botafogo recebeu essa notícia da morte do Manga, o clube tem preparado homenagens para o jogo de hoje aqui no estádio Newton Santos, dentro de campo e também nas arquibancadas. Não vai ter um grande mosaico especial para o jogo de hoje, porque não deu tempo de produzir, mas a torcida também está preparando algumas faixas aí em homenagem ao ex-goleiro. O Botafogo vai reencontrar a torcida em uma partida pela Libertadores aqui no estádio Newton Santos. E o time tem um bom retrospecto jogando em casa. Isso porque a última derrota foi na Libertadores de 2024, na estreia contra o Júnior Barranquilla por 3-1. Desde então, foram 5 partidas com 4 vitórias do Botafogo e um empate. Vitórias expressivas, né? Contra o Peñarol, por exemplo, por 5-0, contra o Palmeiras por 2-1. Então a torcida está bem confiante para hoje, Escobar. Pois é, e sobre o time, Duda, para esse jogo contra o Carabobo da Venezuela, o que a gente sabe aí? O principal desfalque é o Igor Jesus, né? Ele foi expulso na primeira rodada, na derrota contra a Universidade de Chile, por isso está fora para o jogo de hoje. E o provável substituto é o uruguaio Gonçalo Mastriani. Ele estreou no sábado contra o Juventude, ganhou só 10 minutinhos com o técnico Renato Paiva, mas ele conhece bem o futebol brasileiro, está no Brasil desde 2022 e por isso ganha essa disputa para ser o substituto do Igor Jesus. Além disso, o Alex Telles deve voltar ao time titular e o Savarino deve fazer uma posição de meia, com o uruguaio Santi Rodrigues entrando lá na frente. Então vamos ver o provável campinho do Botafogo para hoje, com o Joe no gol, o Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, aí meio de campo com o Gregory, Marlon Freitas e o Savarino, e lá na frente Mastriani, Arthur e também Santi Rodrigues. Vai ser uma noite bem especial, noite de Libertadores já é especial, mas hoje ainda mais especial com homenagens para o goleiro Manga. Escobar. Valeu, Duda Dal Ponte, direto do Newton, tá tudo dito. Obrigado, Duda. Olha só, o jogo de hoje, à noite, vai marcar, como disse a Duda, a estreia do Botafogo em casa nessa Libertadores, né? A torcida tá com uma saudade danada de ver o campeão. Sabe o date perfeito? Daqueles que disparam a ansiedade? O torcedor do Botafogo está prestes a revivê-lo. O Alvinegro e a Libertadores. Em casa, juntinhos outra vez. Sentimento maravilhoso, né? Sensação de poder. De estar no estádio, é emocionante ver a torcida vibrando. É o dia de matar a saudade, né? De ver o nosso Botafogo em campo pela Libertadores. 2025 marca a 7ª participação do Botafogo na Libertadores. A primeira foi em 1963, nos tempos de Garrincha e de Newton Santos. Após o título inédito no ano passado, a expectativa do torcedor mudou de lugar. A obrigação é maior agora. Somos campeões e a tendência é querer ser mais, né?
Ok, mas para isso não pode dar mole, como na estreia. A derrota para Laú no Chile semana passada. Contra o Carabobo da Venezuela hoje à noite, além da vitória, fazer saldo de gols também está no plano, mirando a classificação ao fim da primeira fase. Já que isso é uma meta, o que fazer para ocupar a ausência de quem voltou a marcar gols após mais de 2 meses? Igor Jesus, principal nome do time, fez na vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão. Só que ele está fora hoje. Foi expulso lá no Chile. A solução? Habla espanhol? Gonzalo Mastriani, uruguaio, chegou faz pouco tempo. Ganhou uns minutos no fim do jogo contra o Juventude. Minhas características são mais de centroavante de área, de finalização, do último toque, então eu sei o que posso agregar no elenco. Milhares que virão ao Nilton Santos esperam por isso. No reencontro do campeão com sua eterna conquista. Já já a gente vai mostrar a importância do Manga na história do Botafogo. Ele que antes da conquista da Libertadores do ano passado mandou um recado legal para o goleiro John. Esperamos no dia 30, Botafogo tem que ganhar o campeonato e a mostrar se Botafogo é campeão. Tem todo para ser. Tem bom jogador, bom goleiro. E tá Manga dando um grande abraço para vocês e uma torcida para todos os jogadores do Botafogo. Muito obrigado, um grande abraço para ti e tenha muita sorte para o dia 30. A gente volta a falar da morte de Manga, maior goleiro da história do Botafogo. Conversar com a Ana Flávia Nunes, está em General Severiano, sede do Botafogo, tem informações pra gente. Tudo bem, Ana? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ex-goleiro Manga morreu hoje de manhã em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele morreu aos 87 anos, tratava uma pneumonia, mas já há algum tempo lutava contra um câncer de próstata. O velório do Manga vai ser amanhã aqui na sede do Botafogo em General Severiano, das 8 da manhã às 10h15 da manhã. E na sequência será feito o sepultamento às 11 horas no cemitério São João Batista, também aqui em Botafogo. Como a gente já destacou, né, o Manga é um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Botafogo, claro, divulgou uma nota lamentando a morte do Manga e dizendo que ele deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo clube. A CBF e muitos outros times também prestaram homenagens ao ex-goleiro, como, por exemplo, Flamengo, Fluminense, Grêmio e Internacional, onde ele também se tornou um grande ídolo. Teremos, então, amanhã, numa cerimônia de velório, né, aberta ao público, mais um dia de muitas despedidas e muitas homenagens ao Manga e Escobar, aqui em General Severiano, onde a gente vê a bandeira do Botafogo a meio mastro, em sinal de respeito e luto pela partida do ex-goleiro. Valeu, Ana. Muito obrigado pela participação. O Manga foi realmente um goleiraço, teve uma história linda no Botafogo, onde ele foi um dos responsáveis, inclusive, pela tradição do clube de valorizar goleiros negros. Não à toa, ele é um dos maiores ídolos alvinegros. Imagine a data do seu nascimento decretar o dia da sua profissão. Precisa ser muito bom naquilo que faz, né? E Ailton Correia de Arruda era. Principal qualidade do goleiro Manga. Primeira coisa, é uma naquela idade do arqueiro, gritar os 90 minutos com o lateral e com a defesa. 26 de abril, dia do goleiro. A data é uma homenagem ao Manga, maior goleiro da história do Botafogo. Pernambucano chegou ao clube em 1959, vindo do esporte. Foram 442 jogos. É o quarto jogador que mais vestiu a camisa alvinegra. E nos 10 anos que passou no Botafogo, conquistou 20 títulos. É o maior vencedor da história do clube. Vamos jogar pela amor camiseta. Além das defesas e títulos, Manga conquistou a torcida botafoguense por um motivo especial. Ele costumava provocar o Flamengo. Eu dizer que o bicho já está garantido, já tinha gastado o prêmio, não? Saiu no periódico, no jornal, e até hoje é conhecido. Manga tinha um estilo de jogo corajoso e arrojado. Mas nunca tive medo, sempre era assim, valente, e sempre assim. Suas mãos eram a prova de que o goleiro não se poupava para honrar as cores do clube. Nunca gostava de luva, e nesse tempo, tanto ano, a luva era de couro, muito dura, muito feia. E de qualquer maneira eu não jogava, e aí fui quebrando os dedos de ponta a ponta.
Pela seleção, Manga disputou a Copa do Mundo de 1966. Depois da passagem pelo Botafogo, foi para o Nacional do Uruguai, onde conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 1971. De volta ao Brasil, foi bicampeão brasileiro em 75 e 76 pelo Internacional. Manga ainda defendeu o Operário do Mato Grosso do Sul, o Coritiba e o Grêmio. Pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, se aposentou e passou a viver no país. Em 2020, voltou ao Brasil e passou a morar no Retiro dos Artistas. Maior goleiro da história do Botafogo, o homem de tantas defesas e títulos e que eternizou a frase "o bicho é certo", se despede com outras certezas. Honrou como poucos a profissão e orgulhou cada torcedor que o viu sob as traves. Eu não fiz vergonha a nada, nem o clube. Muito contente com meu trabalho como arqueiro. Eu acho que nenhum arqueiro brasileiro deu os títulos que Manga deu. É isso. Obrigado, Manga, pela grande contribuição que deu ao nosso futebol. Todos os torcedores, em especial os do Botafogo, claro, agradecem também. Nossa solidariedade, o nosso abraço para a família e para os amigos. Até amanhã. Brasileiro. Vamos falar do Botafogo, o atual campeão, venceu o Juventude no sábado e já joga amanhã. Então vamos falar da programação da semana do Botafogo, com tantos compromissos importantes, com a Duda Dal Ponte. Bem-vinda ao Taon. Oi, Joana. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. Pois é, teve a vitória sobre o Juventude no sábado aqui no Newton Santos e amanhã já tem outro jogo aqui no estádio. Inclusive, hoje o elenco do Botafogo vai vir à tarde, às 5 horas, fazer uma última atividade antes de enfrentar amanhã o Carabobo da Venezuela pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. E hoje que o técnico Renato Paiva vai definir o time que vai a campo amanhã. Isso porque ontem eles fizeram um trabalho lá no centro de treinamento, Lonier, mas foi mais um regenerativo para os titulares da vitória sobre o Juventude e hoje mesmo vai ser a definição desse time. E a gente tem com certeza uma mudança. Isso porque na primeira rodada da Libertadores contra a Universidade de Chile lá em Santiago, o Igor Jesus no finalzinho do jogo acabou levando 2 cartões amarelos, foi expulso e por isso ele vai ter que cumprir suspensão no jogo de amanhã. Tá fora. Aí o provável substituto é o Mastriani. Tem alguns nomes aí de centroavantes no elenco do Botafogo, como Juan Cruz, Elias Manuel, mas o Mastriani sai na frente porque na partida contra o Juventude, o técnico Renato Paiva disse que colocou ele para ganhar minutagem e fazer testes. E ele foi bem na medida do possível, né? Não fez muita coisa, mas já foi um teste aí para o jogo de amanhã, então ele deve ser o titular. A gente deve ter algumas outras mudanças também. Claro que a gente só vai ter certeza disso depois do treino de hoje aqui no estádio Newton Santos. Mas uma provável mudança é na lateral esquerda, porque o Alex Telles contra o Juventude, ele começou no banco de reservas para controle de carga, agora ele deve voltar para o time titular. E lá na frente, uma outra possível mudança. O Santi Rodrigues, uruguaio, começou dessa vez no banco de reservas. Mas ele entrou no segundo tempo e o técnico Renato Paiva gostou da formação do time no segundo tempo. Com o Santi Rodrigues atuando mais aberto pela ponta e com o Savarino recuando e fazendo mais o camisa 10 mesmo, sendo aquele meia clássico. O técnico Renato Paiva gostou disso e pode ser que repita essa formação do segundo tempo do Botafogo contra o Juventude. Então aí algumas mudanças, esse Botafogo está buscando a primeira pontuação aí na Libertadores de 2025, na primeira rodada perdeu para a Universidade de Chile e agora quer buscar esses 3 pontos ao lado da torcida em casa. Torcida que já gostou mais da atuação contra o Juventude, isso porque o Botafogo venceu por 2-0 e para além de vencer, já mostrou mais algumas ideias do técnico Renato Paiva. Ele disse que ainda está faltando um pouquinho de paciência para os jogadores circularem mais a bola e entender o momento certo de finalizar no gol. Mas no segundo gol do Botafogo, né, o primeiro foi de cabeça com o Igor Jesus e o segundo já foi uma jogada bem mais trabalhada, do jeito que o Renato Paiva gosta. Isso porque começou lá atrás com o John, 7 jogadores tocaram na bola e aí o Cuiabano, lateral esquerdo, dá um cruzamento para o Matheus Ponte, que é o lateral direito, fazer o gol. Então de lateral para lateral. O Paiva já falou em algumas entrevistas coletivas que vai querer protagonismo desses laterais e por isso ele gostou mais desse jogo contra o Juventude, que foi a terceira partida dele com o Botafogo e a primeira vitória, Joana.
Tem que ter paciência, né? Deixar o homem trabalhar aí, mas legal que tá tendo essa evolução e o Botafogo consegue essa primeira vitória, é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Obrigada, Duda Dal Ponte, trazer as informações. Então, o segundo jogo da Libertadores do Botafogo é amanhã contra o Carabobo. Queria lembrar o seguinte, né? Inclusive a torcida do Botafogo, uma parte, ficou chateada que eu coloquei lá na central de apostas do GE um empate que eu achei que o Juventude ia incomodar mais, mas o Botafogo foi lá, venceu em casa tranquilamente por 2-0, mas estou na liderança de palpites mesmo assim, tá? Eu e Gato Mestre, ó, juntinhos ali. Vamos ver se a gente mantém aí a boa fase. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Sempre deixando reverências ao goleiro Manga, ídolo. O bicho é certo e sempre será certo, tá? Botafogo joga hoje com Carabobo. Estarei lá mais tarde, 7 da noite, na Paramount Plus. Botafogo deve ir, aí, como falaram já, Vitinho, John Vitinho, Barbosa, Jair, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Santi, Arthur e Mastriani. Tomara que dê certo. O Botafogo tem que ir pra cima desde o primeiro minuto e já começar a ensacar gol nos caras, porque é jogo pra fazer saldo. Vamos pra cima. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui em cima, Live Pix, mensagem de texto e de áudio pra gente. Ali, Pix do canal, rafaguense10@gmail.com. Você escolhe um valor qualquer aí, qualquer valor, centavos, ajuda muito o canal já, né? Manter a estrutura que a gente tem aqui. É o canal que mais posta horas somadas diariamente de conteúdo sobre Botafogo no YouTube mundial. Ninguém supera a gente nisso. Então, 4 planos de membros também, lembrando, para apoiar o canal, 4 planos de membros, 3, 5, 15, vários valores diferentes. Escolhe um aí que cabe no seu bolso e ajuda muito a gente aqui a manter a pegada de postagens todos os dias e a estrutura que a gente tem aqui. E não esqueça, aqui embaixo, comentário fixado e na descrição do vídeo, temos o link do Notícia do Fogão 2.0. Você ajuda muito o canal porque tomamos um strike. Com 3 strikes perderemos o canal, então pode não rolar. Mas se acontecer, é bom que todo mundo que tá aqui pule pro canal de lá também, se inscreva nos 2 canais, para caso esse aqui suma, aquele lá, a gente avisa vocês por lá que o canal caiu. E também tem aquilo, quem quer assistir vídeos mais curtos, aqui são os vídeos longos e as lives. Lá vão ser os vídeos curtos, de 10, 15 minutos. Então quer algo mais dinâmico, mais direto ao ponto, você assiste lá. 1 ou 2 no máximo programas por vídeo. Então dá uma moral lá, se inscreve. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo. Valeu!